Estamos hoje aqui diante de ti, meu irmão, meu amigo, para apresentar mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo, através da palavra de Marcos. Eu peço que você nos acompanhe agora, aqui, abrindo o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 11 ao 21. E essa passagem, inclusive, é que Jesus se depara com a figueira. Nós costumamos chamá-la de a lição da figueira. Você então presta atenção que o nosso pastor Walter hoje vai ministrar sobre o seguinte título: Viva para ser abençoado por Deus em Cristo. Quem de nós, cristãos ou não tem uma dúvida no fundo do seu coração que muitas vezes lhe vem à tona? Como podemos ser, ou melhor, saber se uma pessoa está sob a bênção ou maldição de Deus? Ninguém será disciplinado por Deus sem conhecer as razões dessa disciplina. Peço a sua atenção sobre isso. Deus não é tirano, mas ninguém deve zombar da sua glória. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos e abençoados, conhecendo a verdade, e a verdade é Cristo. Por isso, portanto, se você ainda tem essa dúvida no seu coração, quem pode estar sobre maldição e quem pode estar sobre bênção, retire agora, ouvindo essa mensagem vinda pelo nosso pastor Walter, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Como eu falei no início, eu te agradeço se você compartilhar essa palavra. Mas se você quiser, venha aqui ouvir esse culto presencialmente, às terças-feiras, às 20 horas e domingo às 18 horas, ao lado da estação do trem no Piqueri, aqui em São Paulo, capital. Nós estamos te esperando de braços abertos, mais do que isso, de coração aberto, para que junto conosco venhamos a conhecer a palavra do Evangelho. O que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre este tema. Viva para ser abençoado por Deus em Cristo. Viva para ser abençoado por Deus em Cristo. O texto está em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 11 ao 21. E depois nós vamos lendo e comentando. E nós vamos terminar com outros textos. Porque na semana passada, quando eu mencionei que muitos cristãos podem ter uma vida amaldiçoada, tornar o seu cristianismo amaldiçoado, algumas pessoas ficaram preocupadas e vieram até mim me procurando e dizendo: Walter, como é que eu posso saber que uma pessoa está sob bênção ou maldição? O que você tem que entender de maldição não é porque as coisas não estão dando certo na sua vida, não é porque você não tem algumas orações respondidas, não é porque você está enfrentando um momento difícil que você deve ficar dizendo que está amaldiçoado. Porque nós já lemos na Bíblia que Deus prova a nossa fé. Deus nos coloca sob testes, muitas vezes. Não porque Ele não nos conheça, mas porque nós não nos conhecemos. Mas a pergunta destas pessoas ficou dentro da minha mente. E para você entender o que é maldição,
Maldição é uma vida sob a desgraça. E o que é desgraça? Estar fora da graça, desconectado da graça de Deus. Então, há muitas pessoas que, por causa de pensamentos errados, estão agora num divã de um psicanalista. Porque elas não acreditam que são amadas. Muitas pessoas abandonaram o caminho de Deus, porque não acreditam que Deus irá abençoá-las mais. Ou elas cometeram algum erro, ou estão passando por alguma grande dificuldade, e elas deixam de acreditar que Deus as ama. E elas pensam que são como um refúgio, algo imprestável dentro da sociedade. Quando você começa a pensar que você está debaixo de maldição porque está atravessando um problema, você tem que analisar direito esse fato. Porque há muitas pessoas que estão vivendo sob a maldição do pecado, porque o pecado te afasta da graça. E a vida deles está indo de vento em popa. Vocês conhecem pessoas que não obedecem a Deus, não amam a Deus, não querem tê-lo perto, não querem andar com Ele, e são prósperas financeiramente falando. São pessoas bem-sucedidas. Enquanto que, por outro lado, nós temos conhecimento de cristãos que estão neste momento em tremenda necessidade. E sequer podemos enviar a eles ajuda. A Bíblia fala de uma igreja que estava em necessidade, a igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo conseguia levantar recursos financeiros para ajudar os irmãos em Jerusalém. Era um ato de generosidade. Mas, por exemplo, cristãos que estão agora no Irã, sendo assassinados, é muito difícil você levar recursos para lá. E mesmo aqueles que levam recursos para lá, eles estão sob a mira do governo. E se forem pegos, serão mortos. Mas por que essa igreja não desiste? Por que eles não gritam pelos quatro cantos que Deus os abandonou? Nós estamos vivendo uma situação aqui no Brasil por culpa de um governo incompetente. Como eu ouvi agora o discurso da nossa presidente, que ela abriu a caixa de Pandora. É que ela não sabe, é Pandora. Então, acho que o Lula foi professor dela. Então, aí, o que acontece? Ela não sabe. E nós estamos vivendo uma situação, e não pense não, todas aquelas pessoas que o governo aqui ajudava, vão passar a sofrer. E nós, como igreja, vamos dizer o quê? Que Deus não nos está ajudando? Que isso tudo é uma maldição sobre nós? Nós estamos experimentando resultados de desastres, de más administrações. E se você administra mal, como disse o seu Walter aqui, o seu dinheiro, você causa maldições na sua vida, desgraças. Ou você nunca leu que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males, de tudo quanto é maldição que você pode imaginar. Então a maldição existe? Existe. Mas ela precisa ser compreendida. Então, quando você tem um revés, a primeira coisa que você tem que pensar não é que você está amaldiçoado, mas você tem que buscar a Deus. Porque se você encher a sua cabeça com isso, você vai ter problemas psicológicos terríveis. A verdade é que nós vivemos numa época de confusões doutrinárias. E para dizer a verdade, nós não sabemos o que a igreja crê. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, pessoas procurariam pregadores que lhes falassem aquilo que eles gostariam de ouvir. E a verdade é clara, eles não querem mudar. Eles querem continuar vivendo uma vida ineficaz. E o que vai acontecer com essas pessoas? Eles estão se colocando não sob a graça, mas em desgraça. Alguns chegam ao cúmulo de dizer que o estudo da teologia esfria a igreja. Eu gostaria de dizer a esses homens que a Bíblia explica a própria Bíblia. E quando você deixa de estudar a palavra de Deus, é que você esfria. Porque a quentura à qual eles se referem não é o calor do Espírito Santo, mas é simplesmente a explosão da emoção carnal. Em muitas reuniões, nós fabricamos estas emoções. E as pessoas não conseguem se conter. E depois elas praticam o que elas dizem que praticaram aquilo, porque o Espírito as levou. E quando você busca uma base bíblica, elas não sabem dar. Toda experiência espiritual deve levar você à maturidade, para que você amadureça o seu próximo. Irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. Ai, Paulo. Então veja só. Tudo que nós aprendemos é para fortalecer o nosso próximo. Para que servem os dons espirituais? Para ajudar o próximo. Para que serve o amor, se não para ajudar o próximo? Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Para que existe a generosidade, se não para servirmos ao próximo? Nós perdemos a noção. Nós achamos que podemos ser egoístas e ao mesmo tempo cristãos. E isto é impossível. Porém, quando nós vamos à Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nós temos que ir até ela com muito respeito, para não acrescentarmos nada a ela e nem retirarmos nada dela. Concordam comigo? Mas quando eu penso em falar sobre esse assunto, é porque eu tenho receio que nós possamos ser enganados por doutrinas erradas. E é por isso que eu todo o tempo estou tentando ensinar a palavra de Deus para vocês. Por isso eu estava dizendo,
Quando você se sente debaixo de uma adversidade, a primeira coisa que você deve pensar não é que está amaldiçoado, mas você deve buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar um grupo de pessoas conscientes, que amam a Bíblia, que amem a igreja, que temam a Deus, que respeitem a Deus, que queiram ver o próximo crescendo. Se você quer crescer espiritualmente, você nunca conseguirá fazer isto sozinho. Jamais. E você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Porque você pode estar rodeado de hipócritas, de falsos religiosos, que não querem o seu bem, mas querem usar a sua vida para que eles possam se enriquecer. Então vamos ao texto. Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo e observa tudo ao redor. O versículo 11 diz justamente isso. Então, eu vou ler juntamente com vocês o versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou, observou tudo ao redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia, com os 12 discípulos. Esse versículo faz parte de um conjunto de outros, que formam um contexto. Jesus está chegando em Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras. Lembra aquela descida que nós descemos a pé em Israel, em Jerusalém? Lembram-se? Ele fez mais ou menos aquele caminho. Ele passou pelo jardim do Getsêmani e o povo o saudava. Porque Israel espera que seu Messias apareça no Monte das Oliveiras. No entanto, é uma ideia errada. Porque eles pensam apenas escatologicamente, no futuro. Porque quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, ele virá para julgar. Aquele monte vai rachar de lado a lado, de cima a embaixo. Enfim, Jesus está entrando em Jerusalém e todos estão gritando: Hosana, Hosana! Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Esta era uma aclamação para o Messias. O povo está declarando: nosso Messias chegou, nosso Rei chegou. Mas este mesmo povo que está aclamando o Senhor, iria pedir para que ele fosse crucificado. Porque imagine um rei que não liberta o seu povo de opressão, que sequer arregimenta soldados para lutar. Um rei que manda alguém guardar a espada e que declara que aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Como pode um rei não se preocupar com a condição caótica da sociedade israelita? Como pode um rei ensinar que eles deveriam amar seus inimigos e orar por eles e abençoá-los? Jesus está aqui.
Como ele entrou em Jerusalém, ele está aqui. Nós costumamos dizer poeticamente, Jesus entrou aqui e passa por aqui. E o que ele faz? Ele entra nesse lugar, mas ele não entra propriamente só num lugar. Ele entra na essência da espiritualidade, da adoração. Ele está observando como nós estamos fazendo as coisas. Alguns de vocês dizem, mas Walter, Deus está vendo tudo o que está acontecendo, esses pregadores mentindo e roubando dinheiro, está. E por que ele não faz nada? Porque não é a hora. Certa vez um pastor teólogo, chamado Jonathan Edwards, ele pregou um sermão dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Ele foi um dos maiores teólogos nos Estados Unidos, no século XVIII. Ele foi sogro, quase sogro, de David Brenner. Vocês devem ter estudado a vida dele naquele livro Heróis da Fé. Uma vez, Jonathan Edwards estava pregando em sua igreja e ele usava um óculos muito grosso. Imagine, ele lia os seus sermões e enquanto ele estava falando, ele não percebia, porque ele não enxergava as pessoas. Alguns vieram se arrastando e seguraram nas suas calças e disseram, pastor, para, não fala mais, porque o fogo do inferno está queimando nossos pés. Tamanha foi a consciência, a realidade que tomou conta daquelas pessoas naquela manhã. Realidade que nos está faltando. Porque para nós, conversão é frequentar uma igreja. Mas para Deus, conversão é quebrar vínculos. E às vezes estes vínculos que são quebrados estão até mesmo dentro da própria família. E não se esqueçam do que Jesus disse. Não pensem que eu vim trazer a este mundo paz, mas espada. Eu vim causar separação entre pais e filhos, filhos e pais, E ele diz, lembrem-se que os seus maiores inimigos estão dentro da sua própria casa. Ele não está dizendo para você sair de casa. Ele está dizendo que você vai sofrer dentro da sua casa por quebrar vínculos que sua família possui. Vamos seguir. Então nós chegamos a um outro texto. No próprio texto. Versículos 12 ao 14, e o 20 e o 21, e eu vou pular propositalmente os versos do meio. Jesus, então, faz com que uma figueira frondosa, mas sem frutos, secasse de vez. Faltou uma vírgula ali, sem frutos, mas tudo bem. Vamos lá.
Versículos 12 ao 14. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve o quê? Fome. Ele está falando no dia seguinte. Lembra que o verso que nós lemos disse que ele foi para Betânia? Possivelmente ele foi à casa de Lázaro, pois ele era muito amigo da família. E agora ele está voltando para Jerusalém. E ele teve fome. O versículo 13 diz: viu o quê? De longe, uma figueira cheia de folhas, e foi até lá para ver se havia o quê? Figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Por que Jesus está procurando figos numa época que não tem figos? Jesus vai usar essa figueira para ensinar uma lição aos seus discípulos, para mostrar a eles, para abrir os olhos deles sobre a época que eles estão vivendo. E o Espírito Santo quer abrir nossos olhos para que enxerguemos a época que nós estamos vivendo. O alvo, então, é ensinar uma lição espiritual aos seus discípulos. A figueira dá seus frutos bem antes de haver abundância de folhas. Mas quando passa a época dos frutos, dos figos, que não é esse figo roxo que você compra, é outro tipo. É uma árvore grande. Era comum ficar alguns figos no pé. Repare que Jesus não está buscando quantidade de fígado. Ele não está... Estou com fome. Um fígado acebolado. Ele não está buscando uma quantidade enorme de figos. Ele está buscando alguns figos. Ele só quer matar sua fome. E quando ele chega nessa árvore, o que ele encontra? Folhas. Uma árvore linda, capaz de ser vista de longe. Aí está a lição. Jesus, ele vê esta árvore de longe, frondosa. Assim era a sua religião na sua época, frondosa. Parecia rica. Mas quando você chega perto, não existe nada. Isso que ele está dizendo aos seus discípulos. O fato de Jesus olhar aquela figueira de longe e depois se aproximar, indica o afastamento que a religião pode ter de Deus. Mas nada o impede de se aproximar, porque Ele é soberano. Lamento, mas algumas pessoas não estão perto de Deus.
E Deus as vê sempre de longe. Elas têm uma grande aparência, são frondosas. Oferecem sombras. Oferecem seus galhos. Mas não alimentam o próximo. É uma religião em que Deus não consegue se satisfazer. Algumas pessoas dizem, mas Deus é muito egoísta, Ele quer tudo para Ele. E como não? Ele fez tudo para nós, e nós destruímos tudo que Ele fez. E agora, se nós quisermos viver para Ele, nós temos que negar a nós mesmos. Esta é a prova. Por isso que o egoísta não entrará no reino de Deus. Jesus, certa vez, olhou para as pessoas e disse, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles não produzem nada. Jesus não está procurando quantidade. Você vai às igrejas pentecostais, só fala de números. Pastores chegam para mim e dizem assim, olha, a reunião hoje foi uma bênção. Tinha 300, 500, 1.000, 1.500 pessoas. E daí? São folhas. Deus puniu Davi quando o rei de Israel tentou fazer o censo de seu povo, para ver se a nação era forte. Quando a única força de uma nação é Deus, e está escrito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas também está escrito, maldito é o homem que confia no homem. Se você faz amizades com pessoas escolhidas a dedo, pensando que estas pessoas vão te amparar, você está buscando o caminho da desgraça. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, e quero que também vocês saibam que a figueira é o símbolo da religião de Israel, ele não estava amaldiçoando pessoas, mas ele estava amaldiçoando o sistema religioso, o sistema de adoração. Mas quem ficasse dentro do sistema, seria amaldiçoado com ele. Nós sabemos que a figueira secou. Por quê? Ela não conseguia extrair mais seiva do solo. Muitas pessoas estão secando, muitas igrejas estão secando, porque não conseguem mais extrair de Deus a vida, porque eles não estão mais debaixo da graça, mas da desgraça. E a única coisa que sabem fazer é imitar
o que eles aprenderam em tempos antigos. É como uma pessoa que ora em línguas, mas ele não serve ao Espírito. Ele ora porque aquilo está no seu subconsciente. A Bíblia diz que quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quão difícil ou impossível é essa pessoa retornar. Porque ela tem que crucificar a si própria e aceitar todos os rudimentos de novo. Mas algumas pessoas chegam, se afastam, aprontam e aprontam e aprontam. E depois eles chegam e dizem, eu agora mudei. Então é necessário tempo. Porque vamos ver se essa pessoa mudou mesmo. Você vai ver se ela mudou por meio do quê? Dos frutos. Jesus disse que nós conhecemos líderes, ministros ou até pessoas pelos seus frutos. Pelos seus frutos vocês conhecerão se as pessoas são de Deus ou não. Mas por que tudo isso está acontecendo àquela religião, àquele povo? Porque gerações passadas foram se deteriorando. Mas eles estão sendo punidos porque gerações passadas pecaram? Não. Eles estão sendo punidos porque eles não fizeram nada para abandonar o erro de seus pais, de seus antecessores. Vou lhes dar um exemplo bíblico. O livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala de 7 igrejas. Fala de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Éfeso é a primeira, é do tempo dos apóstolos. Porque cada uma dessas igrejas representa um período de tempo na história da igreja sobre a terra, e eu não vou entrar em detalhes agora. Mas a igreja de Éfeso começou bem, mas levou uma reprimenda. A igreja de Esmirna levou uma grande advertência, uma reprimenda. Pérgamo também, Tiatira também, a igreja está afundando. Chega a igreja de Sardes, o período de Sardes, e Deus está chamando atenção, vocês estão errados. E então vem Filadélfia, sem nenhuma força. E aí Deus a elogia. Porque elas fazem, a igreja de Filadélfia, faz tudo direito. Ela faz a vontade de Deus. Ela quebrou vínculos. Ela não viveu nos erros de períodos passados. E Deus a abençoou. Mas termina a igreja de Filadélfia e vem a igreja de Laodiceia. Uma igreja que diz, sou rica, tenho grande visão, não me falta nada, olha como eu me visto. Nós estamos vivendo em um período onde nós queremos somente estar em mega igrejas. Você vai na internet e você digita lá mega churches, mega igrejas.
E você vai ver a igreja com 40, 30, 15 mil, 20 mil. Esses pastores, todos eles dizem, são influentes. Mas quando você começa a entrar no pensamento deles, na filosofia de ministério deles, se você é um homem de Deus que lê a Bíblia, você se arrepia. Pela maneira como eles estão construindo tudo aquilo. Dentro e debaixo ou por cima de uma farsa. Manipulando pessoas necessitadas para tirar dinheiro delas. Eles ficam milionários. Por que um pastor tem que ficar milionário? Se ele sabe que Jesus está para voltar e em breve ele subirá ao céu, se é que vai. Veja esses homens corruptos em nosso país. Se alguém me chamasse para assistir uma de suas palestras, eu pagaria para não ir. Por que uma pessoa precisa ganhar milhões e milhões e milhões? Por que não se satisfaz? Porque ele é um escravo. Ele está debaixo da desgraça. Ele não consegue enxergar os princípios da verdade. Ele está debaixo da escuridão. Ele não serve ninguém, só a si próprio. O seu discurso é falho, é maldito, é desgraçado. Não expõe a condição de ninguém diante da realidade. Jesus olha para esta igreja e diz, vocês têm muitos recursos, e vocês pensam que são ricos, mas vocês não sabem que vocês são pobres. Vocês adquiriram uma boa roupagem, mas vocês não sabem que estão nus, pelados. Vocês não têm roupa decente. Ele olha para esta igreja e diz, vocês pensam que tem colírio para pingar nos olhos e enxergar, mas vocês não percebem que são cegos. Onde já se viu um show de louvor? Primeiro que louvor não é show, nem fé é show. Como é que um cantor pode cobrar 500 mil, 400 mil, 600 mil reais? Exigir ficar em hotel 5 estrelas, vir de primeira classe, exigir traslado para cá e para cá, numa SUV que fala? SUV, só para ele, com vidros, com isso filme, para que ninguém o enxergue, contratar seguranças, porque ele tem medo de morrer. E os pastores assinam um contrato desses, esbanjando um dinheiro que poderia ser usado na evangelização, na educação das pessoas cristãs, e noutras oportunidades, noutras, sei lá, que possam surgir, jogar na mão desses caras que deveriam dar de graça o que receberam de graça. Vocês são pobres, vocês estão recebendo esse dinheiro, mas a hora vai chegar. E Jesus diz para aquela igreja, eu estou tão enojado de vocês, que eu estou a ponto de vomitar vocês. O que isso significa? Jesus está dizendo, eu estou a ponto de expulsar vocês do reino. Vocês estão por um fio. Sabe qual é o período de Laodiceia? Este.
Nós estamos por um fio para sermos rejeitados por Deus. Nunca se viu tanta ignorância bíblica dentro das igrejas. Nós temos smartphones, nós temos tablets, nós temos a internet, nós temos livros e livros e livros e livros. Na época dos puritanos, dos grandes avivamentos, eles não tinham nada, apenas a Bíblia. E quando possuíam, e eles ouviam e anotavam tudo o que Deus falava com eles, para depois compartilhar com outras pessoas. Por que Laodiceia é uma igreja quase rejeitada, se ela é o resultado de Filadélfia, uma igreja abençoada? Por que Filadélfia é uma igreja abençoada, se ela nasce de uma igreja quase desgraçada? Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. O meu nome, Walter, em alemão significa comandante das tropas. Verdade. Mas o que significa Sebastião? Por exemplo, Mara. Seu nome significa o quê? Amargo. Sua mãe não pensou quando colocou esse nome em você. Ou então, ela falou assim, mas se meu marido é um azedume. E colocou o seu nome, Mara. Você é a forquilha aqui. Então, isso atrapalha a sua vida? Bobagem. Não é porque você teve pais que não amaram a Deus que você terá problemas. Eu tive famílias, parentes, que me detestaram quando eu comecei a andar com Deus. Alguns até fizeram trabalhos contra mim. Não pega nada. Porque a decisão de amar a Deus é minha. Eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram. Eu tenho a ver com aquilo que eu faço. Eu nasci no meio de pastores que estavam se corrompendo. Eu nem vou contar as histórias para vocês, porque são escabrosas. Deitavam em cima de sacos de dinheiro, jogavam para cima. Isso eu posso falar. Isso tudo eu vi e chamei atenção. Um dia eu estava numa convenção de pastores, e eu era proibido de falar, por causa que eu falava mesmo. E naquele dia faltou um camarada para cantar. E eu comecei minha carreira como ministro de louvor. Eu componho hinos, eu fiz uma série de bobagem aí. Mas, naquela noite não tem ninguém. Alguém teve a infeliz ideia de dizer assim, chama o Walter, perdoa ele. E eu fui. Aí eu fui cantar aquele hino. Quão grande és tu. Então minha alma canta
levanta-te, Senhor. E todo mundo chorando. E eu disse, quem está sentindo a presença de Deus? Eu. Aquelas mulheres com seus trajes brilhantes, caros, porque vieram em São Paulo e foram lá na Oscar Freire, compraram trajes. E eu disse, é mentira. Vocês não estão sentindo a vontade, a presença de Deus, coisa nenhuma. Isso está nos laudos. Nem na história, no laudo. Porque o laudo você segura e apaga a história. E então, a turma começou a olhar um para o outro. Eu disse, hoje à tarde, vocês estavam brigando aqui dentro, xingando um ao outro, saíram no tapa. Vocês assistiram e acharam graça. E agora vocês querem me enganar, que estão sentindo a presença de Deus, que vocês estão aqui cantando para Deus. Vocês são um grupo de mentirosos. Só resta uma coisa a vocês, se arrependerem, dobrarem os seus joelhos, e vocês, mulheres, ajoelharem sobre seus vestidos caros, e vocês, homens, sobre os seus ternos caros. Ajoelhem-se, se arrependam do que vocês estão fazendo com a casa de Deus. Alguns queriam me matar. Muitos choraram naquela noite. Mas aí tinha um general do exército cristão, e ele não aguentou. Ele saiu do lugar dele lá e disse, bateu no meu ombro, eu era bem jovem. Ele disse, menino, eu quase bati continência. Então, ele chegou e, posso falar alguma coisa? No final de tudo, ele pegou e disse assim, de tudo que eu vi aqui dentro, não gostei de nada. Eu só gostei da atitude corajosa desse menino. Que ele falou em nome de Deus. Eu, quando entrei aqui, me arrependi de ter chegado. Mas agora eu saio feliz. Porque eu senti a presença de Deus no meu coração. A presença de Deus não está na mentira. A presença de Deus está na verdade. Mesmo que você tenha errado, se você for sincero nesta noite, Deus entra no teu coração e te levanta. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso ele diz. Não fique olhando para trás, achando que você é um resultado ruim do que fizeram com você. Lembra Samuel? Samuel foi um dos maiores homens do Velho Testamento. Sabe o que a Bíblia diz dos seus filhos? Que eles foram corruptos. Como é que filhos de um pai tão abençoado podem ser corruptos? Está na Bíblia que Samuel não os educou? Claro que não. Samuel era um homem temente. Ele jamais deixaria de educar seus filhos. Mas eles se tornaram corruptos. O meu desejo é que eu não quero cometer os mesmos erros dos meus antepassados. Mas eu quero sempre me voltar para o verdadeiro evangelho e a essência cristã verdadeira. Eu tenho deixado com vocês mensagens sobre mensagens verdadeiras. Porque eu não me preocupo só com o presente, eu me preocupo com o futuro. Com vocês mais jovens. Hoje vocês podem não querer aceitar o que eu digo,
mas as duras lições da vida irão ensiná-los a lembrar de tudo o que lhes falei. De que o mais importante para nós é vivermos para a glória de Deus e para o seu prazer. Os versículos 20 e 21, então, dizem o quê? Jesus disse uma palavra à figueira, não foi? Que eu esqueci de falar. No versículo 14. Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isto. Literalmente, sabe como é que está escrito? Que ninguém mais coma daquilo que você produz, isto é, daquilo que vem de dentro de você. A pior coisa na vida de uma pessoa não é quando você não pode comprar um carro, quando você não pode comprar uma casa, mas é quando você não tem mais nada dentro de si. Quando você se torna uma pessoa completamente desvinculada da vida abundante. Quando você não percebe mais nada. Quando você então só vive pelos seus próprios interesses, pelos seus apegos, pelos prazeres desta vida. Quantos cristãos não se comprometem realmente porque não sentem mais nada e nem força tem mais para buscar um comprometimento. Chega um momento em que Deus diz: de você não sai mais nada, você é um poço seco, você está acabado. Os discípulos ouviram isso. Jesus está falando isso da religião de Israel. Você sabe que nunca mais aquela religião prosperou. Nunca mais. Nunca mais. O apóstolo Paulo diz que eles não têm mais parte com Deus. Por isso Deus olhou para você. Deus tirou os olhos de Israel e olhou para você. É só ler o livro de Romanos. Versículo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ficou mesmo. Então, vamos em frente. Vamos para a parte do meio. Jesus visita o templo com uma atitude disciplinadora e restauradora. Vamos ler, 15 ao 17. Vocês estão comigo ainda? Tá bom, né? Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Entre o primeiro momento em que ele visitou Jerusalém, entrou no templo e observou tudo, e de tardinha ele foi embora.
antes, desculpe, quando ele foi embora, no dia seguinte, ele volta lá e faz o quê? Ele faz isso que nós lemos. Mas lembra o que ele fez antes de fazer o que fez? Ele secou, ele amaldiçoou uma figueira. Ou não foi? Jesus é onisciente. Ele não podia mudar o sistema, mas podia mudar pessoas. Eu não posso mudar sistema, eu não posso derrubar ladrões, mas eu posso alertar pessoas. Eu não posso acabar com a maldade do mundo, eu não posso destruir o mundo, mas eu posso falar às pessoas sobre a graça de Deus. Jesus está no templo agindo com disciplina, expulsando aquelas pessoas que cobravam, sabe o quê? 3 vezes mais a 4 com o câmbio. Por exemplo, se você ia no templo para oferecer um sacrifício, você não podia comprar fora do templo uma pomba. Você tinha que comprar lá dentro. E ela custava lá 3, 4 vezes mais, porque a moeda do templo era o shekel. E a moeda da rua era a dracma. É como se você comprasse dólar. Você vai para o templo, é como se estivesse entrando nos Estados Unidos agora. Ou uma viagem internacional, você tem que comprar dólar, R$4. Imagine, a liderança, o clero, amava aquilo e não fazia nada, porque a maior parte ia para eles. E quando Jesus entrou lá, ele expulsou todo mundo e não deixou que ninguém pegasse nada e andasse por ali. Ele foi duro, foi enérgico. Mas ele também foi restaurador. Como eu digo isso? Porque ele ensinou. Mesmo no meio daquela confusão, ele parou e disse: olha, primeira verdade, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a segunda verdade, vocês transformaram a casa de Deus num covil de ladrões, de salteadores, de pessoas corruptas, mentirosas, que enganam o povo. Vocês preferem dar falsas esperanças às pessoas e roubar o dinheiro deles. Se vocês quiserem saber por que eu agi com disciplina, foi por isso. Por que eu expulsei todas essas pessoas daqui? Porque isso aqui não tem mais jeito, acabou. Versículo 18, os líderes religiosos procuram articular planos para que Jesus fosse morto. O que está escrito lá? Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. Por que homens que ensinam a Bíblia não aceitam a verdade? Porque eles já estão totalmente comprometidos.
Eles já estão comprometidos com uma vida social. Imagine abandonar isso. Eles estão comprometidos com aquelas pessoas influentes. Imagine perder isto. Eles estão comprometidos com a fama, com a posição. Imagine perder tudo isto. É melhor matar esse homem aí, esse rapaz. É melhor matar ele. Entre a primeira e a segunda visita de Jesus ao templo, ele usou de disciplina e restauração. Guarde isso. Eu pulei de propósito para vocês verem. Porque Jesus ainda deu uma chance. Deus não está amaldiçoando homens, mas a religião. Se Deus amaldiçoasse todos os judeus, Paulo se converteria? Ele era judeu. Pedro, João, Tiago, Lucas, Marcos, Barnabé. Jesus não está amaldiçoando pessoas, mas um sistema que ele não aprova. Paulo, o apóstolo, foi um grande assassino. Ele perseguia cristãos e mandava matá-los, até que se converteu. E então ele saiu da sua cegueira espiritual. A mesma cegueira que destruiu Caim. A cegueira espiritual de Caim selou o seu destino. Caim não foi amaldiçoado por Deus? Sim ou não? Mas precisamos entender o que foi essa maldição. O que Deus disse a Adão quando ele pecou? Adão, a partir de agora, quando você for trabalhar na terra, você vai suar muito. Eva, a partir de agora, quando você der à luz um filho, você vai ter muitas dores. Então Adão agora não olhava para a terra e esperava ela brotar para ele. Ele tinha que ir em direção a ela e trabalhar contra ela e fazer com que brotasse. Mas o que Deus disse a Caim? Caim, por que você matou o seu irmão e derrubou o sangue de um inocente sobre a terra? A terra reclamou isso. E sabe o que eu te digo? Você nunca será um fazendeiro. Se um dia você tentar colher alguma coisa da terra, para você ela não lhe dará nada. Para Adão e Eva, sabe o que Deus disse? Vocês erraram e estão expulsos do Éden. Mas sabe o que Deus disse para Caim? Por causa do teu erro, eu o expulso da minha presença. E sabe como é que você vai andar sobre a terra? Como um nômade. E sabe o que um nômade é? Senhor de nada. Você nunca será proprietário de nada. Você será um homem cheio de culpa. Medroso. E inseguro. Mas fique tranquilo, não vou permitir que ninguém mate você. Essa foi a maldição de Caim. Se você vê, Adão erra, o outro quer fazer pior. Adão se arrependeu.
Mas Caim seguiu o seu próprio caminho. E Deus lhe dá uma lição. Nós temos a família de Ló, Sodoma e Gomorra. Ló diz para o seu tio Abraão: o senhor quer que eu escolha o lugar? E ele olhou para aquelas campinas, e olhou para o seu gado, sua gente, sua família, e disse: eu quero aquele lugar verde. E Abraão disse: pois bem, vá. E ele foi. Depois de um tempo, vivendo em Sodoma e Gomorra, toda a sua família, seus trabalhadores, se envolveram com aquela gente, aceitou a influência daquela gente. Como é que pode pessoas que andaram com Abraão, nosso pai na fé, estão agora naquele mundanismo? Porque eles optaram. Vêm 2 anjos para punir a cidade. E Ló diz: por favor, não façam mal a esses homens, porque os homens queriam fazer sexo com os anjos. Não façam mal a eles. Eu dou a vocês as minhas filhas, façam com elas o que vocês quiserem. Não, nós queremos é os anjos. Porque nós queremos ter uma experiência diferente. Como é que é o sexo com os anjos? Isso dá nome para a série de filme, Sexo com os Anjos. Os anjos fizeram com que eles ficassem cegos. É a mesma coisa que Deus disse para Caim: você vai viver escondido, Caim, e vai se esconder da minha presença. Isto é, você vai ficar cego. Você não vai entender nada. Os anjos disseram: Ló, filhas de Ló, mulher de Ló, saiam da cidade, porque nós vamos destruir esse lugar. E eles caminharam. E os anjos disseram: não olhem para trás. Mas a mulher de Ló estava presa nas suas coisas, amarrada nas suas coisas. E quando aquela cidade explodiu, ela não aguentou, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a palavra no hebraico é um ídolo. Ela se tornou naquilo que ela buscava, naquilo que ela perdeu. Tudo aquilo naquela cidade era o seu ídolo, era o seu objeto de adoração. Mas não foi o de Ló. Como é que um homem conseguiu viver com uma mulher que não amava mais a Deus e ele continuou íntegro, abençoado, enquanto isso sua mulher entrou em desgraça? Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Não é porque vocês vivem no mundo que vocês estão amaldiçoados, gente. Os filhos são castigados pelos pecados dos pais? Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, Deus diz: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo quem? Aqueles que me odeiam. Até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Mas repare, esse texto faz parte dos 10 mandamentos.
quando Deus diz, não faça para você nenhuma imagem de escultura, nenhum ídolo, não se ajoelhe diante deles. Porque Deus diz o que aqui? Ele fala uma coisa, eu sou o seu Deus, e não o quê? Eu não tolero, isto é, eu não permito que vocês me adicionem dentro de um sistema idólatra. Eu não compartilho a minha glória com outros deuses. Deus diz, eu sou um Deus zeloso, isto é, Ele zela pelo seu nome e sua soberania. Sou eu e ponto. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, se você quer amar a Deus, você tem que quebrar vínculos. Se você quer amar a Deus, você não pode criar vínculos. Você tem que confiar inteiramente nele. Eu sei que vocês já estão cansados. Mas, quando Deus fala de visitar a terceira e quarta geração, não significa que os coitadinhos lá têm que pagar pelos pais. A resposta está aí em negrito que eu coloco em vocês. Eu castigo aqueles que me odeiam. O que Deus está dizendo, se seu neto, se seu bisneto, se o seu tataraneto, se o seu trineto, o seu desgraneto, me odiar, está tão clara a construção da frase. Não tem que criar nada, não tem que inventar nada. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. No entanto, eu preciso ler mais uma passagem com vocês de Ezequiel. Você não pode pagar pelos erros de seus pais. Tentar entrar no ventre da sua mãe, virar um bebezinho e nascer de novo. Isso é bobagem. Isso é não conhecer a cruz de Cristo e o poder do Senhor para transformar uma pessoa em uma nova criatura e fazer com que as coisas velhas passem e tudo seja feito novo. Não existe método que lhe dê salvação, arrependimento, só Deus. Veja o que diz o profeta Ezequiel. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai. Nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o quê? O bem. E a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se você não quer andar com Deus, você já sabe o que te espera. Deus diz, eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. E ele continua. Se um homem mau parar de pecar, veja a conjunção, se. Ela é condicional. Estou certo, professores? Certo, professor Roger? Se um homem mau parar de pecar, de novo, se
guardar as minhas leis e se, que eu não sublinhei, fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Não tem nada de você estar pagando do que o seu avô. O seu avô, então agora está em cima de você uma nuvem. Não tem nada em cima de mim, ô bocomoco. Não tem nada. O que está sobre mim é o sangue de Cristo. O que está dentro de mim é o Espírito Santo. E a vontade de amar a Deus. Todos os seus pecados serão perdoados. E ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Deus não quer ficar amaldiçoando ninguém, mas os nossos pecados é que nos levam à desgraça. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. O que Deus quer é que você se arrependa e que você viva, que você tenha a vida do alto. Que benefícios trazem esta vida? Elas vão dirigir você. Meu casamento não vai porque meu marido é amaldiçoado. Amaldiçoado, seu marido? É nada. O apóstolo Paulo fala que se você está casado com uma pessoa que não crê em Cristo, a sua companhia o santifica. Mas se eu fizer sexo com ele, a maldição vem em mim. E olha que a maldição vem mesmo, hein? Mas, sabe que tamanho de maldição é essa, hein? Mas veja só. Você não pode pensar dessa maneira. Eu não acredito que você pensa isso. É completo desconhecimento das Escrituras Sagradas. No entanto, quando você está namorando, é importante que você conheça a personalidade da pessoa. Por isso que o namoro é aquele encontro sempre, é aquela descoberta paulatina, não do que vocês estão pensando, mas da personalidade, de como esse indivíduo trata pai e mãe, como ele lida com dinheiro, como é que ele se porta debaixo de pressão. Você vê o seu namorado debaixo de pressão, diga, cachorro lazarento, toma! Ele vai fazer isso com você. Ele vai entrar dentro da televisão, esganar, vem cá. Vai pegar aquele francês do Masterchef. Come aí! A minha esperança é que depois de toda essa exposição, nós nos aproximemos do Pai.
E acreditemos que Jesus na cruz se tornou a nossa maldição. A Bíblia dizia: maldito que for pendurado no madeiro. Ele se transformou em maldição, carregando os nossos pecados. E o que nós devemos ser? Agradecidos. Nem todo pai tem a convicção de que seus filhos serão abençoados. Mas todo pai tem o dever de ensinar seus filhos sobre uma vida abençoada. Nem todo pai quer ver seus filhos longe dele. No entanto, nem todos os filhos querem ter os pais por perto. Mas Deus diz que aquele que não honrar pai e mãe será amaldiçoado. É a palavra de Deus que diz. Ela existe, mas não pode ser floreada, como muitos estão fazendo por aí. O apóstolo Paulo diz: e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo, e nos libertou do poder da escuridão, e nos trouxe em segurança para o reino do Filho, do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, é Jesus. E é por meio dele, Jesus, que os nossos pecados são perdoados. Se você errou, se você falhou, se você não está andando corretamente, você está indo para o caminho da desgraça. Para o ponto em que haverá uma desvinculação completa. Vocês se lembram de Saul? Certa vez Jesus estava diante de um cego de nascença. E os discípulos disseram: Senhor, quem pecou? Foi o pai ou a mãe? Para ele ter nascido assim? Jesus disse: nem pai nem mãe. Ele nasceu assim, para que se manifeste nele o poder e a glória de Deus. Você tem muitos defeitos, e eu também. Mas os meus defeitos são causados pelos pecados do meu pai, minha mãe? Não. Pode ser que eu tenha algumas atitudes erradas que eles me ensinaram. Mas se eu conheço a verdade, por que não me esforçar para seguir na verdade? É a verdade que liberta, e não métodos. Se você tem conhecimento da verdade e não quer andar nela, lamento, você está em rota de destruição. Você vai acabar com a tua vida. Por isso que Jesus pregava: arrependam-se, porque perto está o reino de Deus. Portanto, quem pode estar debaixo de maldição? É quem não quer estar debaixo da bênção. É quem não quer estar debaixo da graça. Quem não quer ser dirigido por Deus. Quem não quer obedecer. Quem não quer aceitar os princípios e valores eternos e a própria eternidade, o Evangelho de Cristo. Neste instante você pode estar dizendo: eu creio em Deus, eu prego, eu anuncio, mas você é uma pessoa errada, o seu interior é ruim, você é um sepulcro caiado. Sepulcro caiado, um túmulo, pintado por fora, mas lá dentro só existe morte.
Você tem fama de que é, mas não é. Você está cheio de ódio, de mágoa. Você está no caminho da desgraça. E está lá na corrente de oração. Ó Senhor, eu quero uma casa. E Deus diz, a única coisa que eu vou te dar é o perdão. Se você se arrepender. Você não merece nada. Maldição não significa adversidades à primeira vista. Falta de resultados ou insucessos. Ela é uma condição dentro da qual nós podemos nos meter no presente e na eternidade. Portanto, o conselho final que eu dou é esse. É o título. Viva para ser abençoado por Deus. Que Deus nos abençoe. Tenho céu, tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha